Faça menos e venda mais na Black Friday. E não é o que você está pensando. A gente vai ver aqui o que é o essencial para que você tenha sucesso nessa principal data do varejo anual brasileiro. Bora! Para quem está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Pavan, especialista em performance para e-commerce, e a gente aqui da Pulse E-commerce acredita no conteúdo de verdade, daquilo que realmente funciona na prática. E tudo que você ver aqui no nosso canal, a gente vai trazer com fundamento prático daquilo que a gente vivencia no dia a dia, beleza? Se isso faz sentido para você, se inscreva, ativa o sininho e acompanhe os nossos conteúdos aí ao longo das semanas. Bora lá então, vamos entender por que fazer menos pode ser possível para vender mais na Black Friday. O que acontece? A maioria das lojas, elas pecam pelo excesso de erros, literalmente, esse é o excesso de erros aqui. Então, sendo a principal data do varejo, a galera cria uma expectativa muito grande, o pessoal fica muito eufórico para conseguir, muitas vezes, bater metas que não foram atingidas ao longo do ano no período da Black Friday. E aí bate o desespero, faz muitas ações erradas, toma decisões estratégicas ruins e, consequentemente, não vai dar certo. E aí fica aquela sensação, pô, fizemos um monte de coisa, né? E não deu nada, o resultado não veio, não aconteceu, deu problema. Enfim, o pessoal peca pelo excesso. Tá? Vamos entender aqui um pouquinho que excesso é esse. Vamos dividir aqui em duas situações, tá? A gente tem sintomas e causas, tá? Um pouquinho como médico, né? Então, quais são os sintomas das lojas que fazem isso, pecam pelo excesso? Geralmente o pessoal acaba vendendo muito em novembro e em dezembro não vende enquanto poderiam vender. Ou colocam uma estratégia mal planejada e não conseguem atingir a venda que precisava em novembro e dezembro entra patinando e não acontece. Então a gente tem esses dois cenários. A venda ela não acontece ao longo dos 2 meses, novembro e depois ali também em dezembro. Por que eu estou falando dezembro, por mais que a Black Friday ela acontece em novembro? Porque dezembro ele também é importante, tá? A gente tem ele como o último mês do ano, tem ali um certo fluxo maior de conversão no e-commerce e ele é tão importante quanto a data de novembro aí para o varejo, tá? Então a gente consegue ter bons resultados, inclusive é bem comum aqui a gente ter às vezes dezembros tão próximos ou até melhores às vezes do que os resultados de novembro, tá? Por isso que eu estou contextualizando, não que você vá fazer Black Friday em dezembro, beleza? Então o que acontece? O pessoal acaba não vendendo bem nem em novembro nem em dezembro, certo? Já entra tudo errado, não entra bem direcionado. Ou o pessoal concentra muita venda na loja dentro de uma semana em novembro, faz um monte de coisa mirabolante, colapsa a logística, colapsa o operacional, gera estresse, dá uma trabalheira do caramba para chegar lá depois, fazer as contas e ver que deu prejuízo. Porque o desconto que foi dado não compensou o volume de vendas que foi gerado e, consequentemente, o resultado foi negativo. Tá? E, consequentemente, também pode acontecer ruptura de estoque e não vender em dezembro o quanto poderia vender por falta de produto, falta de mercadoria, não ter lançamentos, enfim, ser uma bagunça. Concentrar a venda totalmente num período e deixar a desejar no resto do ano ali, no finaleira de dezembro, beleza? São sintomas, não são a causa principal. Quais são as duas causas principais? Mau planejamento, não foi bem organizado, estruturado o negócio para se preparar para Black Friday, certo? Se você tem um e-commerce e está passando pela primeira Black Friday do ano, é o primeiro ano da sua operação, talvez você nem precise fazer nada, tá? Apenas passe pela data. Se você não tem parâmetro histórico ainda, não tem referência do que funciona ou não. Então, o primeiro ano de uma operação, dificilmente a Black Friday vai dar bom. Por isso que a gente recomenda, inclusive, não fazer, até mesmo às vezes reduzir investimentos, resultados ali, justamente por apenas passar pelo período, ver como é que vai rodar. E aí sim, para um segundo ano entra bem mais estruturado, organizado, já tem histórico, parâmetro, posicionamento, e aí sim dá para fazer uma baita Black Friday já de cara aí no segundo ano, beleza? Então, um mau planejamento, o pessoal às vezes queima filme e tenta fazer Black Friday já no seu primeiro ano de operação, ou quem já roda há anos e tenta fazer uma Black Friday num ano de baixas vendas,
muito agressiva. E aí o planejamento não acontece, a estratégia ela não é boa e essas são as causas daqueles sintomas ali que a gente viu, de concentrar a venda, não conseguir fazer acontecer e o resultado não vir, né? No pior dos casos, ainda ter o prejuízo dentro do período. Então, qual que é a questão aqui de fazer menos para vender mais? A gente olha o fim do ano como a principal período para gerar não faturamento, mas lucro. Não adianta você gerar mais volume de venda, de receita, se o seu lucro operacional não melhorou. Ou, pior, inclusive diminuiu, né? Ou teve prejuízo, porque a conta vai chegar muito grande no começo do ano seguinte. Principalmente janeiro e fevereiro, que as vendas tendem a retrair, no geral, né? Alguns segmentos não necessariamente. Né? Papelaria, por exemplo, vende muito bem, início de aulas, etc. Não vem ao caso, mas a regra é queda de faturamento em janeiro e fevereiro. E aí o pessoal queimou o filme no fim do ano, não tem caixa para fazer o fluxo acontecer no começo do ano seguinte. E geralmente quebra, vira uma bola de neve ao longo do ano inteiro e não consegue mais se reestruturar. Por quê? A cagada aconteceu lá na Black Friday, no final do ano anterior. Então, o período é para gerar lucro operacional mais saudável, melhor, beleza? Para que você possa passar bem tranquilo nos períodos de baixa do começo do ano seguinte. Tá? E a questão de fazer menos é se planejar antes, porque daí você já chega pronto no período, não precisa correr de atrás de compra de mercadoria, não precisa pensar o que fazer, você já entra bem planejado, estruturado no mês de novembro para a data. Tá? Então antecipe-se estrategicamente, organize-se, já faça a compra dos produtos que você vai vender, do abastecimento que você precisa ter para atingir as metas lá no fim do ano, antes, ao longo do ano. Vai se abastecendo, vai trazendo mercadoria, oferta, vai se preparando para o período de maior pico de vendas, que é o fim do ano. E você bem abastecido vai conseguir vender tanto em novembro quanto em dezembro e ter provavelmente um lucro operacional melhor, por justamente estar bem abastecido, comprou bem, conseguiu vender bem, está bem planejado, fazendo menos e vendendo mais. Simples, né? Parecia mágico, né? O convite do vídeo é até provocante, né? Faça menos e venda mais. Mas a ideia é essa, você entrar bem planejado, fazer o essencial, comprar bem, estar bem abastecido e preparado para o período. Vai dar certo. A sorte bate para os preparados, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido de bastante utilidade. Eu pensei em trazer essas questões mais atemporais para que, independente do ano que você esteja assistindo, isso ainda sirva, beleza? Então, se você estiver vendo aí anos futuros, eu estou gravando esse vídeo no ano 2024, se ainda fazer sentido quando você estiver assistindo, comenta aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, boas vendas!